Mais um dia nesse jejum de Daniel. Estamos todos na última semana, na reta final. E eu tenho certeza que tem ajudado, que tem trazido cada uma de vocês, cada um de nós para mais perto de Deus, né? Mais próximos. E eu estava pensando agora que eu sempre procuro pensar, porque toda vez que eu atendo alguém, sempre existe aquela pergunta assim, mas o que que falta? O que que falta? E na verdade é uma pergunta muito difícil, porque isso varia de pessoa para pessoa e nós temos que nos analisar. Você precisa se analisar. Aliás, você que tem buscado a presença de Deus, que tem buscado o batismo com o Espírito Santo, você precisa se acostumar a fazer isso, a se analisar. Você não pode viver a sua vida sem estar sempre se analisando de agora em diante. Depois que eu conheci a palavra de Deus, é constante essa análise. E uma das dificuldades que as pessoas têm com relação ao batismo com o Espírito Santo é justamente isso, é entender que de agora em diante você vai precisar pensar, você tem que começar a se analisar. Não é mais aquela vida em que você ia empurrando com a barriga a cada dia e você ia vendo, vamos ver o que vai acontecer hoje. Não. Quando você começa a servir a Deus, a seguir a Deus, você tem que analisar a sua vida. Você tem que analisar as suas atitudes. E isso requer algo que muita gente não gosta de fazer, que é pensar. Você tem que estar constantemente pensando. Por exemplo, você tem que pensar, você tem que buscar. Você que às vezes pergunta, Nanda, o que está faltando? Eu digo para você, eu não sei. Você precisa analisar a sua vida, você precisa verificar as suas atitudes. E eu estava pensando justo em algo que é um ensinamento básico do Senhor Jesus, mas que muitas vezes nós temos uma dificuldade imensa de colocar em prática. E claro, nunca vai ser fácil. Existem coisas que nunca vão ser fáceis, mas que nós temos que batalhar, nós temos que lutar para colocar em prática. E uma das coisas, sabe o que é? Bem simples. Ele nos ensina que a gente nunca deve pagar o mal com o mal. Mas agora eu te pergunto, será que isso é fácil? Eu te pergunto, você tem analisado a sua vida? Será que você tem feito isso sem nem ao menos perceber? Porque muitas vezes o que está faltando são coisas básicas. O que está faltando para você se limpar, para você ser uma pessoa pronta para receber o Espírito Santo, às vezes é uma coisa bem simples, que você não tem feito. Como isso? Será que você tem pago o mal com mal? Será? Analisa. Aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa... Poxa, eu não sou assim. Mas vamos analisar no seu dia a dia. Por exemplo, você chega numa loja. Aí aquela vendedora tá de mau humor. Tá de mau humor, coitada. A gente geralmente não pensa assim, né? A gente não fala, coitada, tá de mau humor. A gente fala assim, ih, que coisa, quer jogar, tá de mau humor, fica de cara feia pra mim. Nós logo nos contaminamos com aquele mal. Olha só como isso é forte. Nós nos contaminamos com o mal e quando ela faz cara feia, geralmente se faz cara feia pra ela também. Olha só. Você vê uma atitude simples, uma coisa no dia a dia. Ela tá de cara feia, você faz cara feia. Ela tá emburrada, ela te maltrata, você... Olha aqui, você maltrata também. Então, você vê que estamos pagando o mal com o mal. Preste atenção que se não analisarmos, se não pensarmos, nós vivemos fazendo tudo contra a vontade de Deus sem nem ao menos perceber. O seu marido
tá chateado, tá triste, sei lá, tá com um problema, você nem sabe. Tá com um problema lá no trabalho dele, cheio de coisa na cabeça, chega em casa, poxa, ele não quer conversar, ele não quer falar e você fica ali, nhe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 n. Aí daqui a pouco vem um fora. Aí você fala assim, vem cá, por que você tá me tratando assim? Então, é claro que nós não vamos aceitar ser maltratadas. Não é disso que eu tô falando, que você vai aceitar, que você vai ser uma pessoa complacente, que você vai aceitar tudo. Não tô dizendo isso. Mas é compreendermos que nem sempre nós não temos que estar o tempo inteiro prontas para atacar. Nós temos que entender o seguinte, muitas vezes o mal vai vir e a gente vai sim ter que pagar o mal com o bem. O Senhor Jesus nos ensinou que quando levarmos numa face, a gente não tem que dar na mesma face, a gente tem que até virar a outra. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém está te batendo lá, te espancando e você dá mais, bate mais. Não é isso. Por isso que é preciso pensar. E muitas vezes as pessoas não querem pensar e pegam a palavra de Deus ao pé da letra. O que ele está nos ensinando é um princípio básico que ele praticou, que ele praticava, que era não pagar o mal com o mal, que é não revidar. Então, por exemplo, aquela pessoa que está ali, que te atendeu mal, que está de cara feia para você. Então, faz só um teste. Faça um teste. Quando acontecer alguma coisa assim, você olha para o lado, primeiro para você compreender, você pensa assim, eu faço isso muitas vezes. Poxa, ela deve estar num dia ruim, sei lá, de repente está com um problema em casa, está tendo alguma coisa, coitada. Aí você dá um sorriso. Tudo bem, olha, não tem importância não. Olha que às vezes escapole, né? Não acontece dessa forma, mas deveria ser sempre assim. Deveria ser sempre assim. Mas com muitas pessoas isso nunca acontece. Nunca acontece de você pagar o mal com o bem. Você está sempre pronta para brigar, o seu marido fala uma coisa, você já está brigando, você já está revidando. Por isso que muitas vezes você fala, olha, lá em casa só tem briga, eu e meu marido brigamos o tempo inteiro, porque você não tem procurado pagar o mal com o bem. De repente no seu próprio casamento, de repente com os seus filhos. O seu filho, ele fez alguma coisa, ele te aborreceu, em vez de você falar, poxa, pensar com carinho, meu filho, poxa, deixa eu olhar com bons olhos. De repente ele fez um erro, fez uma coisa errada, que você ficou chateada. Então, pensa, se você, em todas as situações na sua vida, fosse praticar isso, de pagar o mal com o bem, como seria? Como seria? Será que você tem praticado isso? Será que temos vivido dessa forma? Gente, a palavra de Deus ela é simples, a vontade de Deus ela é bem direta, mas o negócio é que é tão simples que chega a ser difícil, sabe? Então, por exemplo, você diz que lá no seu trabalho tem uma pessoa que te persegue. Poxa, essa mulher que está me perseguindo. Tudo ela pega no meu pé, tudo ela reclama. Que tal você se colocar um desafio assim? Poxa, essa pessoa, ela tá assim, né? Então, eu vou pagar esse mal que ela tá me fazendo com o bem. Eu vou tratá-la muito bem, sem falsidade. Eu vou tratá-la muito bem, eu vou conquistá-la. Eu vou mostrar para ela que eu não sou o que ela pensa. Vocês sabem, eu já contei aqui para vocês uma vez. Isso já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo. De eu ver assim uma situação que, meu Deus, foi uma luta até, foi difícil. Mas eu falei assim, eu vou provar para essa pessoa que eu não sou isso que ela pensa. Eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não vou ficar com raiva, eu não vou guardar mágoa. Porque isso é pagar o mal com o mal. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o bem para ela.
Quando eu tiver com raiva, minha carne quiser o mal dela, eu vou orar por ela, eu vou pedir para Deus abençoar a vida dela grandemente. Então, olha só como muda. E na verdade, isso faz uma transformação dentro da gente, sabe? Porque você fica leve, você se sente uma pessoa diferente das demais. Porque poucas são as que praticam isso de verdade. Então, minha amiga, eu não sei o que está faltando, mas que tal você, a partir de hoje, começar a observar os detalhes? É entender que agora, a partir de agora, que você está vivendo, você decidiu viver uma vida com Deus, que você decidiu, que você percebeu que o Espírito Santo é o que tem de melhor nesse mundo. E que você precisa dele, e você que você precisa manter, que você precisa manter o Espírito Santo, sabe, a chama acesa, que você não pode anular o Espírito Santo na sua vida. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa mente tem que estar o tempo inteiro pensando. A nossa mente tem que estar o tempo inteiro analisando, descobrindo coisas novas, sabe? Às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, eu tenho atitudes, e às vezes atitudes até feias, que me surpreendem. E depois, quando eu analiso a situação, eu penso assim, meu Deus, por que eu tive essa atitude tão feia? Por que eu tive essa reação tão feia? Por que eu agi assim? E você vê, eu me pergunto, porque geralmente tem uma raiz. As nossas atitudes, as nossas reações, o que a gente faz de ruim, tem geralmente uma raiz. Tem um porquê. É porque lá atrás aconteceu isso, e por isso que hoje eu tenho essa atitude. Geralmente aquela mulher, né? Ela é muito ciumenta, ela é insegura. Por quê? Porque lá no passado ela foi traída, até em outro relacionamento. Então hoje ela traz aquilo para o relacionamento dela agora. Então você vê, ela precisa analisar, poxa, não tem nada a ver, tá vendo? Foi no outro relacionamento, eu não tenho motivos para ficar assim. O problema não é na pessoa, o problema está em mim. Então eu tenho que me curar, eu tenho que resolver isso dentro de mim. Meu Deus, me ajuda a resolver isso. Então você vai encontrando coisas que de repente você nunca tinha visto. Por isso a análise, por isso o pensar é básico para aqueles que vivem uma fé viva, uma fé inteligente. Você não pode viver agora que você está na fé como se fosse uma pessoa cega. Você não pode. Uma pessoa que não entende nada, uma pessoa que não... Não, você tem que analisar. Essa análise faz você crescer. Essa análise faz você mudar. Essa análise te leva para mais próximo de Deus, porque você procura sempre estar dentro da vontade dele. Então, minha amiga, de repente, tem faltado essa análise. Vamos ver. E como eu estava falando, às vezes eu percebo atitudes e reações em mim que eu não acho legal, que eu vejo que não é legal. Então, imediatamente, eu peço, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a mudar nisso, isso aqui não tá legal, tem uma raiz, é por causa disso, disso e daquilo. Meu Deus, me ajuda, eu não quero mais ter esse tipo de reação, eu não quero mais ser essa pessoa. E nisso, você vai mudando, você vai sendo lapidada, você vai crescendo e você vai se aperfeiçoando para Deus. Então, minha querida, eu respondo de novo, eu não sei o que falta. Para você que tem perguntado, que você que tem questionado, é você que pode analisar e é você que pode perceber. É um medo, é uma insegurança, é falta de fé, é falta de praticar a vontade de Deus? Não sei, mas é você que vai poder descobrir através dessa análise. Então, ficamos por aqui hoje, mas pensa nisso que falamos hoje. Comece a analisar. Usa a sua cabeça, porque é na sua mente, é no seu intelecto que o Espírito Santo vai falar. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, tchau.
Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que